Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela, eu trabalho com mentoria, sou especialista em comportamento humano, desenvolvimento pessoal e profissional e sou idealizador e principal responsável do Highachievers.com.br, que é o meu projeto online de mentoria para que as pessoas alcancem autoconhecimento, transformação de comportamento e possam de fato ser realizadas e alcançar os objetivos nas suas vidas. Eu hesitei um pouco para fazer esse vídeo, porque vou tocar num assunto muito delicado, que é a questão da pandemia que todos estamos vivendo neste momento. E se você está esperando que eu faça aqui, uma análise política, ou que eu inicie aqui uma discussão política ou ideológica a respeito de questões relacionadas à pandemia, este não é o vídeo para você, ok? Eu vou falar aqui de um aspecto do comportamento humano que tem um grande impacto nesse avanço da pandemia que nós estamos experimentando nos últimos dias. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4/3 e nós estamos batendo recordes no Brasil de mortes e vivenciando um avanço muito intenso de número de pessoas infectadas no Brasil, de fevereiro para março desse ano. E isso tem um pouco a ver com uma exposição das pessoas que tem a ver com uma questão específica do comportamento humano que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Então eu quero fazer uma análise a partir da perspectiva que eu entendo, a partir da perspectiva da minha área de conhecimento, da minha expertise, okay? Que é o comportamento humano. Acontece o seguinte, existem inúmeras variáveis que contribuem para o avanço do Covid-19 no Brasil. Inúmeras variáveis. Tá? Mas eu quero analisar aqui uma questão específica, que é um comportamento que eu vejo se repetir. Eu já auxiliei mais de 18 mil pessoas, direta e indiretamente, através do meu projeto de mentoria. São 18 mil pessoas que tiveram seus conhecimentos transformados. E essas 18 mil pessoas tinham uma característica em comum quando nós iniciamos o nosso processo de mentoria, que é uma característica comum da população do mundo, até porque, de certa forma, é uma herança de comportamento genético. Essas pessoas tinham, ou ainda têm, mas enfrentam esse problema, tem uma dificuldade muito grande de abrir mão das recompensas imediatas em função de objetivos de médio e longo prazo. Isso não é culpa de ninguém, pelo amor de Deus, vamos tirar a culpa das costas. Tá? Se você analisar a nossa história, se você for lá nos nossos ancestrais, você vai entender, inclusive, que a noção de médio e longo prazo foi uma noção que a gente cognitivamente teve que aprender ao longo da nossa evolução e desenvolvimento. Porque para os nossos ancestrais não havia essa percepção de médio e longo prazo. Eles viviam sob tantas ameaças. Imagine lá os nossos primeiros ancestrais nas savanas africanas, o nível e a quantidade de ameaças a que eles estavam expostos. Eles não tinham noção de médio e longo prazo. Eles precisavam satisfazer suas necessidades muito rapidamente porque eles não sabiam o que ia acontecer amanhã. E nós herdamos esse comportamento genético arraigado, que tem a ver com o arranjo das nossas sinapses neurais e de como o nosso cérebro afeta o nosso corpo e como isso determina o nosso comportamento manifesto. A questão é que nós temos uma imensa dificuldade de abrir mão da recompensa imediata, do prazer imediato, do prazer próximo, em função de objetivos de médio e longo prazo, mesmo que esses objetivos de médio e longo prazo nos tragam muito mais realização, muito mais contentamento. A gente tem dificuldade. É por isso que as pessoas que querem emagrecer e fazem esse compromisso de médio e longo prazo não conseguem abrir mão de uma sobremesa, porque querem aquela recompensa imediata do doce logo após a refeição. É por isso que pessoas que querem passar em concurso, estabeleceram isso como um objetivo de médio e longo prazo, não conseguem trocar 2 horas de uma série que elas têm muito prazer imediato em assistir por 2 horas de estudo que vão contribuir para que elas de fato alcancem o seu objetivo e de fato sejam realizadas no longo prazo de uma maneira consistente, de uma maneira que de fato vai afetar positivamente todo o seu espectro de mente, emoção e comportamento. E o que aconteceu nos últimos dias, o que a gente pôde observar, é que sobretudo os jovens, porque essa característica ela é muito forte, muito intensa, em gerações posteriores à minha. A geração dos meus sobrinhos, a geração da minha filha, os jovens de maneira geral, adolescentes e jovens de maneira geral. Nessa geração, essa característica é ainda mais forte. Eles buscam o tempo todo prazer imediato, recompensas imediatas, eles confundem realização com prazer.
E é por isso que as pessoas não abriram mão de fazer as suas festas de final de ano. É por isso que as pessoas não abriram mão, sobretudo os jovens, não abriram mão dos seus bailes, das festas em casa com aglomeração de pessoas, das boates, das comemorações de Natal, das comemorações de Ano Novo, do Carnaval. Basta abrir aí qualquer mídia independente ou tendenciosa e você vai ver registros de festas com aglomerações de pessoas, a maioria jovem, que aconteceram desde dezembro do ano passado até fevereiro desse ano. Repito, estou gravando esse vídeo no dia 4 de março. Essa dificuldade de abrir mão de um prazer imediato, de estar na festa, do convívio com as pessoas, do prazer da interação social, essa dificuldade de abrir mão para buscar objetivos mais consistentes, ela ainda é mais forte quando esse objetivo que você busca não é pessoal, é coletivo, que é o bem-estar de todo mundo. Não é só a nossa saúde que a gente protege quando a gente abre mão de algumas recompensas imediatas e evita aglomeração. Nós estamos falando de cuidar da saúde do coletivo. Mas nós temos um senso de coletividade muito prejudicado, diferente de outras sociedades do mundo, como a japonesa, por exemplo. Os japoneses, para reconstruírem o seu país depois de 2 guerras mundiais, e nas 2 eles ficaram arrasados, para reconstruir o seu país eles abriram mão de uma série de recompensas imediatas para ganharem no médio e longo prazo. Eu me pergunto se os brasileiros teriam condições de fazer isso, ou teriam disposição de comportamento para fazer isso. Equilíbrio e inteligência emocional suficiente para fazer isso. Então nós estamos agora pagando um preço em números, mortes, da nossa incapacidade de abrir mão de prazeres imediatos em virtude de alcançar objetivos de médio e longo prazo. Isso é próprio do ser humano, mas você não precisa sofrer de síndrome de Gabriela. E não fique querendo transformar todo o contexto à sua volta, porque você não vai conseguir. Eu tenho muitos alunos, eu sou também professor universitário, eu tenho muitos alunos. E a cada final de semana eu vejo os meus alunos postarem fotos em festas. E eu gostaria muito, de alguma forma, de impactar essas pessoas e evitar que isso acontecesse. Mas eu preciso atuar no micro para ter reflexos no macro. E como é que eu atuo no micro? Eu mudo o meu comportamento. Eu não julgo ninguém, eu não faço juízo de valor, eu mudo o meu comportamento. Eu demonstro aquele comportamento que eu quero ver nas outras pessoas. É assim que você promove mudança, a partir de exemplo. Então eu sei que essas pessoas estão se colocando em risco, eu sei que os números que nós estamos vendo agora são frutos também dessa negligência, dessa inconsequência, mas eu transformo o meu microcosmos, né? Eu transformo a minha realidade, eu transformo o meu comportamento. Eu abro mão de prazeres imediatos em busca de objetivos de médio e longo prazo. Foi assim que eu conquistei coisas na minha vida, é assim que eu ensino aos meus mentorandos, para que eles também conquistem coisas relevantes na vida deles, a partir do seu propósito de vida. A maioria deles, na verdade, quando a gente começa o processo de mentoria, não sabe nem o que é propósito de vida, não tem um propósito, não tem uma missão para a sua vida. A gente começa o trabalho por aí, mostra para eles a importância disso, como é importante ter um propósito para que a sua vida tenha sentido, para que as suas decisões e ações caminhem no sentido de contemplar o seu propósito de vida. As coisas começam a fazer muito mais sentido, você começa a ser muito mais feliz, você não espera sexta-feira às 18 horas, porque você é feliz segunda-feira às 8 da manhã, porque você sabe que você está cumprindo o seu propósito de vida. E cumprir um propósito de vida, muitas vezes exige que você abra mão de recompensas imediatas para ganhar no médio e longo prazo, né? Para ter conquistas muito mais consistentes, realizações muito mais sólidas. E neste momento, porque as pessoas têm essa tendência natural que precisa ser reconhecida pelas próprias pessoas e transformada a partir do comportamento das pessoas quando a gente faz num processo de mentoria. Por isso, por essa característica, também por ela, não só por ela, mas também por ela, a gente vem sofrendo muito, a cada dia vendo números cada vez maiores de pessoas acometidas pelo Covid ou que morreram em função desse vírus. Então fica a reflexão. Fica a reflexão. Uma mudança de comportamento pequena que cada um de nós pode fazer poderia gerar um impacto muito grande no bem-estar coletivo que a gente não experimenta hoje no Brasil, porque a gente não vive um estado de bem-estar hoje. Uma reflexão a partir do conhecimento do comportamento humano. Não é uma questão ideológica, não é uma questão política.
é uma reflexão, repito, a partir do reconhecimento do comportamento humano, de como ele funciona. E seria legal que mais gente refletisse sobre isso. Se quiser saber mais sobre o highachievers.com.br, onde você estiver assistindo esse vídeo vai ter um link, e deixa aí também o seu like, enfim, se você achou interessante ou quer discutir a respeito do que foi falado aqui, sem ideologias, sem política, falando sobre o comportamento humano e como ele de fato afeta as nossas vidas para o bem e para o mal, e como é nossa obrigação transformar aquilo que do nosso comportamento nos afeta para o mal em circunstâncias que vão nos afetar para o bem. Deixa aí o seu comentário também, enfim, onde você estiver assistindo o vídeo, deixa seu like, enfim, vamos interagir. Um grande abraço.